A alergia às proteínas do leite, ela tem alguns sintomas em comum com a intolerância à lactose, mas a causa é diferente. Ela é uma alergia que a gente chama de IgE mediada. Ela necessita de fatores do organismo que vão produzir anticorpos contra aquele antígeno. As proteínas do leite, nesse caso, elas são conhecidas como um agressor, assim como se fosse um vírus, uma bactéria, mas ele desencadeia a alergia, né? A gente vai ter todo um desencadeamento das imunoglobulinas, principalmente nesse caso a imunoglobulina E, por isso que ela é IgE dependente, que vão estar entrando e reconhecendo e produzindo uma hipersensibilidade àquele antígeno, né? No caso das proteínas do leite, é importante estar destacando que ela não é dose dependente, igual no caso da lactose. Qualquer quantidade de leite, nesse caso não é só o leite sem lactose, é o leite de vaca em si. Então, nesse caso, a criança ela vai estar tendo que usar fórmulas especiais, ou leite de soja, mas ou fórmulas com aminoácidos, dependendo da sensibilização da criança. Ela não pode ter contato com leite. E qualquer fator, e ela tem aquele quadro de urticária também na pele, mas é importante estar destacando que ela é um tipo de alergia que ela pode desencadear aquelas reações anafiláticas, reações respiratórias, crises de asma, broncoespasmo, o edema de glote, a urticária, né, edemas de mucosas, a boca, a orelha incha. E também os dermografismos. Tem esses casinhos interessantes que às vezes só da mãe pegar, por exemplo, tá mexendo numa massa de bolo, pega a criança no colo, aonde a mãe pega fica certinho os dedinhos da placa, né? Então é importante sempre a gente estar prestando atenção nesses fatores. Como eu falei, no caso da minha filha, ela teve os dois, a alergia e a intolerância. Então a gente tirava o leite, ela continuava com as crises, e quando eu fui ver era um hidratante que eu usava. Então sempre estar atento, porque muitos desses compostos que, né, a gente vê sabonete que contém leite, hidratante que contém leite. Nesses casos da alergia, se a criança tivesse esse tipo de predisposição, eles não podem estar sendo usados nem pela criança nem pelos contactantes. Então é mais complicadinho ainda, tá? A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que estar atento mesmo nos rótulos. A criança tem que ter um acompanhamento ambulatorial, além dos de urgência, porque muitas vezes a mãe já tem a medicação, ela tem que andar, principalmente em caso de viagem, quando vai para algum lugar, com a medicação que a gente chama de resgate, que é aquela medicação que vai estar tirando a criança da crise até dar tempo dela chegar no pronto atendimento, principalmente se ela tiver caso de reação anafilática, né? A gente também tem os testes diagnósticos, a suspeição é clínica, pelos sintomas, mas a gente também tem os testes diagnósticos até para estar comprovando que é o leite que faz isso, que são os testes cutâneos, também chamados de prick testes. Eles não dão o diagnóstico de alergia, mas eles mostram que a criança tem uma sensibilização. E os testes de sangue que a gente faz, que é a IgE específica. Então, os testes sanguíneos são mais caros que o prick teste, mas eles não têm a possibilidade de estar desenvolvendo a reação alérgica nas crianças. Então, em alguns casos, principalmente de reação anafilática, eles são um pouquinho mais indicados. Sempre acompanhado, sempre visto, e também, em alguns casos, é uma alergia que ela pode não ter cura. Mas, como em muitos casos é uma alergia de sensibilização, em muitos casos ela tem, mas não é uma cura por medicação, é uma dessensibilização da criança, né? Com a maturidade do sistema imunológico da criança, isso vai estar acontecendo. De medicação, não. É só o que eu queria passar para vocês hoje sobre isso. Qualquer dúvida, só tá mandando na página www.drradoutora.nataliafontana.com.br ou na página do programa Viver Bem. Até mais. Bom dia, gente. Hoje a gente resolveu fazer um apanhado, porque como teve aquele surto de hepatite, a gente deu preferência
Para hepatite, nos outros programas que a gente estava falando sobre a intolerância à lactose, alergia às proteínas do leite, não deu para terminar muito bem. Então eu resolvi falar aqui, vou fazer as comparações certinhas, tá? A intolerância à lactose, ela é a deficiência de uma enzima que que é responsável por degradar o açúcar do leite, que é a lactose. Essa enzima é chamada de lactase. Essa intolerância, ela pode ser transitória, como em alguns casos de gastroenterites virais, por exemplo, a criança está com quadrinho de gastroenterite, de jeca, né, diarreia, vômito, e ela tem uma intolerância transitória à lactose porque aquele intestino está sendo agredido. E ele é um quadro que volta, que melhora depois. Ou ela pode ser permanente. Nos casinhos permanentes, nos casinhos assim que a gente faz a investigação para descobrir, os principais sintomas são o vômito, a diarreia, distensão abdominal, né? A criança ela tem muito desconforto, é uma criança que ela começa a não ganhar ou a passar a perder peso. E uma criança que às vezes fica irritada, ela não quer comer. A gente tem uma grande recusa alimentar dessas crianças, porque inconscientemente ela já começa a associar a comida como alguma coisa que faz mal. E mesmo antes da gente perceber. Então é uma criança que ela geralmente tem um apetite reduzido. E quando a gente começa, o diagnóstico ele é clínico e laboratorial. Nós temos testes, né? Para estar fazendo, para confirmar o diagnóstico, mas a suspeição é clínica mesmo. Em alguns casos onde os testes não são possíveis de serem realizados, a gente faz só a retirada do leite, aí a gente vê uma melhora dos sintomas, depois reintroduz, né, o leite com a lactose e a gente vê a volta desses sintomas, é o que a gente chama de teste diagnóstico. Então, mas ele exige um acompanhamento médico, tem que ser acompanhado, até porque, como eu falei, são crianças que geralmente têm um déficit de crescimento, um déficit de ganho ponderal, de ganho de peso. Então a gente tem que lançar mão de outros subsídios, às vezes de uma suplementação alimentar ou vitamínica, muitas vezes também um acompanhamento multiprofissional com nutricionista, para estar repondo alguma esse déficit, né? A insuficiência que essa criança tem apresentado. Em casa minha filha teve intolerância à lactose e eu sei o tanto que é difícil, porque chega a ser um fator social. É difícil da gente ir almoçar fora com a criança, muitas vezes você chega no restaurante, não tem como você separar. Muitas vezes algumas crianças têm uma intolerância tão grande que só de ter mexido, por exemplo, mexeu um molho que tem leite, depois vai lá e dá uma mexidinha no arroz, ela já desencadeia aquilo. Outras não. Há um fato importante de se destacar da diferença da intolerância para a alergia, é que a intolerância ela é dose dependente. Muitas crianças elas não aceitam um copo de leite, por exemplo, mas elas já aceitam um Danone. E isso só com acompanhamento para a gente ir vendo. Muitas vezes na hora que a gente descobre, é melhor mesmo cortar todo da dieta e ir voltando aos poucos para a gente dessensibilizar, diminuir a irritação, né, do intestino daquela criança. Não tem tratamento curativo, em alguns casos, mas é muito pouco utilizado porque é muito caro. Usa-se a própria enzima em alguns alimentos, por exemplo, tem a lactase preparada e a gente utiliza na hora de fazer um bolo, mas como eu falei, é muito caro, não é uma coisa que é cômoda para estar se fazendo durante todo o dia. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma ampla gama de produtos de um preço mais em conta, já sem lactose, né? Até os leites já estão sendo vendidos sem lactose. Temos leites apropriados para todas as idades. Muito cuidado com isso, mães. Vou aproveitar para reforçar aqui. Leite integral, o leite ninho, né, que é o mais comum, só depois de 1 ano de idade. Independente se a criança tem algum tipo de deficiência ou não. Antes dos 6 meses, os leites fase 1 e depois dos 6 meses, os fase 2. Para a gente sempre estar dando uma suplementação adequada para essas crianças. E importante lembrar que o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e mantido até os 2 anos
ele é um fator protetor, tanto para intolerância quanto para alergia às proteínas do leite.